Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, a gente vai embarcar numa viagem no tempo, tipo aquelas que a gente vê em filmes, sabe? Mas calma, não precisa de DeLorean, só da sua atenção mesmo. Destino às 7 maravilhas do mundo antigo. Essas maravilhas, cara, são muito mais do que só pedras empilhadas. Elas são a prova de que a galera da antiguidade mandava muito bem, mesmo sem internet, videogame ou açaí na tigela. A gente vai desvendar os mistérios por trás da construção dessas obras épicas e descobrir como elas estão hoje em dia, depois de séculos e séculos de história. Será que alguma delas continua de pé? Será que era tudo isso mesmo que falam? Se preparem, porque a gente vai mergulhar de cabeça no passado para desvendar as 7 maravilhas do mundo antigo. Cola comigo! Aí, galera, preparem os seus chapéus de explorador, porque a nossa primeira parada é no Egito, para conhecer a única maravilha que ainda está de pé, a Grande Pirâmide de Gizé. Cara, essa pirâmide é tão antiga que na época que ela foi construída, os mamutes ainda estavam na moda. Imagina só a trabalheira que deve ter sido para construir essa belezura. Usaram mais de 2 milhões de blocos de pedra, cada um pesando toneladas. E o mais impressionante é que fizeram tudo isso sem usar tratores ou guindastes. A Grande Pirâmide era a tumba do faraó Quéops. E cara, que tumba, hein? Era para mostrar para o mundo o poder e a riqueza do cara. Dentro da pirâmide tem um labirinto de túneis e câmaras, cheios de hieróglifos e mistérios. E o mais legal é que, mesmo depois de milhares de anos, a Grande Pirâmide continua lá, imponente. É claro que ela já viu dias melhores, né? A erosão e a ação do tempo deram uma desgastada na estrutura, mas mesmo assim, ela continua sendo um baita exemplo da capacidade humana. Visitar a Grande Pirâmide é como voltar no tempo e tocar a história com as próprias mãos. É uma experiência única e inesquecível que te faz pensar: como eles conseguiram fazer isso? Daqui do Egito, a gente pega o nosso tapete voador e parte para uma terra cheia de mistérios e lendas. A Babilônia. É lá que, segundo a história, ficavam os jardins suspensos, a segunda maravilha da nossa lista. Diz a lenda que os jardins foram construídos pelo rei Nabucodonosor II, para agradar a sua esposa, a rainha Amites, que sentia saudade da sua terra natal, a Média, que era toda verde e florida. Imagina só a moral da Amites, ganhar um presente desses. Os jardins suspensos eram tipo um oásis no meio do deserto, com plantas exóticas, cachoeiras artificiais e terraços que pareciam flutuar no ar. Dizem que a estrutura era tão grandiosa que dava para ver de longe, como se fosse uma montanha verdejante. Mas segura a emoção, porque até hoje, ninguém sabe ao certo se os jardins suspensos realmente existiram. É isso aí. Essa maravilha é um mistério. Alguns estudiosos acreditam que os jardins são apenas uma lenda, enquanto outros afirmam ter encontrado evidências arqueológicas da sua existência. E a nossa viagem continua, pessoal. Agora, a gente desembarca na Grécia, a terra dos deuses, heróis e filósofos. E é claro que a gente não podia deixar de fora da nossa lista uma das maiores divindades gregas, Zeus, o pai dos deuses e dos homens. A estátua de Zeus em Olímpia, a terceira maravilha do mundo antigo, era colossal. Imagina só, uma estátua de 12 metros de altura, feita de ouro e marfim, representando o todo-poderoso Zeus sentado em um trono majestoso. Era de deixar qualquer um de boca aberta. A obra-prima foi criada pelo escultor grego Fídias, um verdadeiro mestre da arte. Ele levou mais de 10 anos para concluir a estátua, que se tornou um símbolo da religiosidade e do poderio grego. Mas, infelizmente, o tempo não perdoa nem os deuses. A estátua de Zeus foi destruída em um incêndio no século V d.C., e hoje só restam ruínas do templo onde ela ficava. Mas, mesmo em ruínas, a grandiosidade da estátua de Zeus em Olímpia
ainda ecoa pela história, mostrando a genialidade dos artistas gregos e a imponência da cultura clássica. Capítulo 4. O Templo de Ártemis, um hino à deusa da caça. Da Grécia, a gente parte para a cidade de Éfeso, na atual Turquia, para conhecer o Templo de Ártemis, a quarta maravilha da nossa lista. E já adianto, esse templo era dedicado à deusa da caça, da natureza e dos animais selvagens. O Templo de Ártemis era colossal. Imagina só, mais de 100 colunas de mármore, esculpidas com detalhes impressionantes, sustentavam um telhado gigantesco. Era de fazer inveja a qualquer arquiteto moderno. Mas o que fazia desse templo tão especial, além da sua beleza, era o seu significado religioso. Ele era um importante centro de peregrinação, onde pessoas de todos os cantos do mundo antigo se reuniam para prestar homenagem a Ártemis. Infelizmente, o Templo de Ártemis teve um fim trágico. Ele foi destruído por um incêndio criminoso no século IV a.C., um ato que chocou o mundo antigo. Dizem que o responsável pelo incêndio foi um cara chamado Heróstrato, que queria entrar para a história a qualquer custo, mesmo que fosse por um ato de vandalismo. Capítulo 5. O Mausoléu de Halicarnasso, um túmulo digno de um rei. A nossa próxima parada é na cidade de Halicarnasso, na atual Turquia, para conhecer o Mausoléu de Halicarnasso, a quinta maravilha do mundo antigo. E já vou avisando, preparem-se para conhecer uma história de amor, poder e arquitetura monumental. O mausoléu foi construído no século IV a.C., a mando de Artemísia, rainha da Cária, para homenagear o seu amado marido, o rei Máusollo. E olha, ela não economizou na hora de construir esse mausoléu, não. A estrutura era gigantesca, com mais de 45 metros de altura, e era decorada com esculturas incríveis, feitas pelos maiores artistas da época. Tinha estátua para todo lado. Era tanta riqueza e beleza que a palavra mausoléu acabou virando sinônimo de túmulo monumental. Mas, infelizmente, o tempo não perdoou nem o amor de Artemísia. O mausoléu de Halicarnasso foi destruído por uma série de terremotos entre os séculos XII e XV. Galera, a natureza às vezes pode ser implacável. Capítulo 6. O Colosso de Rhodes, gigante de ferro e bronze. E a nossa aventura nos leva agora para a ilha de Rhodes, na Grécia, para conhecer o Colosso de Rhodes, a sexta maravilha do mundo antigo. E essa aqui, meus amigos, era para ninguém botar defeito, uma estátua colossal, feita de bronze, que dominava a entrada do porto da cidade. O Colosso de Rhodes era tão grande, mas tão grande, que, segundo as histórias, os navios passavam por baixo das suas pernas abertas. Imagina só a imponência dessa estátua. Era como se o próprio deus grego Hélios, o deus do sol, estivesse protegendo a ilha. A estátua foi construída para comemorar a vitória dos habitantes de Rhodes sobre um cerco inimigo. Era para mostrar para o mundo o poderio e a invencibilidade da ilha. Menos de 60 anos depois de ser construído, o Colosso de Rhodes foi destruído por um terremoto. Galera, a natureza às vezes dá umas rasteiras na gente. Capítulo 7. O Farol de Alexandria, guia luminoso em meio à névoa. E a nossa expedição pelas maravilhas do mundo antigo termina na cidade de Alexandria, no Egito, com o Farol de Alexandria, a sétima e última maravilha da nossa lista. E essa aqui, meus amigos, era pura engenharia e ousadia. Imagina só, um farol colossal, com mais de 100 metros de altura, erguido na ilha de Faros, guiando os navios que chegavam à cidade. Era como se fosse um arranha-céu da antiguidade, iluminando a noite e guiando os viajantes. O Farol de Alexandria era considerado uma das maiores realizações da engenharia da época.
e sua luz podia ser vista a quilômetros de distância. Era uma maravilha não só pela sua beleza, mas também pela sua utilidade. Mas como tudo nessa vida, o Farol de Alexandria também teve seu fim. Uma série de terremotos enfraqueceu a sua estrutura e ele acabou desabando no século XIV. Galera, a natureza é implacável mesmo. E aí, pessoal, gostaram de conhecer um pouco mais sobre as 7 maravilhas do mundo antigo? É de pirar a cabeça, né? É incrível como a galera da antiguidade era capaz de construir coisas tão grandiosas e complexas. Infelizmente, o tempo não perdoou a maioria dessas maravilhas, mas as suas histórias e os seus legados continuam vivos até hoje, inspirando a gente a sonhar grande e a buscar sempre o extraordinário. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras. Valeu, galera! Até a próxima!